Olá, queridos! E aqui estamos nós acompanhando a história de Davi, uma história tumultuada em que ele experimentou um curto período de fama ao matar Golias, um curto período de casamento com Mical, a filha do rei Saul, muitos perigos nos confrontos com os filisteus, uma perseguição ferrenha por parte de Saul e uma despedida dolorosa do grande amigo Jonatas para viver como um fugitivo por tempo indeterminado. Ele ainda tentou se infiltrar entre os filisteus em Gate, mas não teve jeito. Eles o reconheceram e ele teve que se retirar dali o mais rápido que pôde. Percorreu 16 quilômetros e hoje nós vamos encontrá-lo escondido na caverna de Adulão. Ele não podia sair dali para ir a nenhum lugar, porque Saul o encontraria e com certeza o mataria. A caverna de Adulão era um lugar bastante conhecido em Judá, e quando a família de Davi ficou sabendo que ele estava ali, todos eles percorreram 24 quilômetros desde Belém para ficar com ele. Este foi um presente precioso de Deus naquele momento tão difícil. Os Salmos 57 e 142 são associados ao tempo em que Davi permaneceu na caverna de Adulão e enfatizam a fé de Davi em Deus como seu refúgio. Para Davi, a vida de fugitivo era como a vida de um prisioneiro, mas ele confiava que o Senhor o acompanharia até o fim daquela provação. Ele sabia que Deus cumpriria as suas promessas e que no tempo certo lhe daria o trono e o reino. Além da sua família, muitos homens que estavam aflitos, endividados e descontentes com Saul se uniram a Davi. Deus atraiu um grupo improvável e único para estar com ele ali na caverna de Adulão. Com certeza não eram homens que Davi escolheria para estar com ele, mas eram os homens que Deus impulsionou para estar ao seu lado e ajudá-lo naquele momento. Eram mais ou menos 400 homens, todos valentes, que teriam passado despercebidos pela história se não tivessem se unido a Davi. Deus os havia chamado para seguir e apoiar Davi e capacitou Davi para liderá-los. Eles se uniram a um Davi abatido, caçado e desprezado. Por isso, mais tarde, todos foram exaltados com ele quando Davi assumiu o trono. Davi honrou seus pais e procurou protegê-los. Ele foi até o rei de Moabe pedir que permitisse que seus pais ficassem ali até que ele soubesse o seu destino. Ele tinha certeza de que tinha sido chamado e ungido para ser o próximo rei de Israel, mas não tinha ideia de como Deus o levaria até lá. Com certeza, ele escolheu Moabe porque sua bisavó Ruth era moabita, o que pode tê-lo ajudado a conseguir todo o apoio e consentimento do rei moabita. Davi queria que seus pais estivessem seguros em quaisquer batalhas que ele tivesse que enfrentar no futuro. Depois que Davi garantiu a segurança dos seus pais, voltou para Adulão e de lá se deslocou com seu grupo para um lugar seguro. Mas um profeta chamado Gade aconselhou Davi a deixar aquele lugar que ele considerava seguro e voltar para a terra de Judá. Isso provavelmente não era o que Davi realmente queria fazer, mas ele obedeceu e foi para o bosque de Herete e acampou ali com os seus homens. Deus estava ensinando Davi a confiar nele no meio do perigo. Deus também o estava ensinando a exercitar a sua fé, sua sabedoria e sua coragem a fim de prepará-lo para o reino e aumentar a sua reputação no meio do povo. Não demorou muito para que Davi e seus homens fossem descobertos. Quando Davi estava sozinho, ele podia ficar escondido de Saul por muito tempo, mas não se pode esconder 400 homens. Por isso, quando Davi voltou para Judá, a rede de informantes de Saul rapidamente o descobriu. Saul estava debaixo de um arvoredo com uma lança na mão, e quando Saul tinha uma lança na mão, geralmente significava que ele tentaria ferir alguém. Saul acusou os seus auxiliares de traição. Sua tática era liderar através da culpa e da acusação. Observe também como, mais uma vez, Saul se referiu a Davi como o filho de Jessé. Ele não disse o homem que matou Golias, o homem que matou 200 filisteus, o homem ungido de Deus, não.
pelo seu desprezo e por causa da origem humilde de Davi, ele o menosprezou, mais uma vez, o chamando de o filho de Jessé. Depois de ouvir Saul se fazer de vítima e acusar todos os seus servos de traição, Doeg, o edomita, resolveu entrar em cena. Ele estava em Nobe e viu quando Davi chegou lá para buscar o apoio do sacerdote Aimeleque. Doeg era um bajulador e oportunista. Ao ouvir o desabafo de Saul, ele viu que era o momento perfeito para usar suas informações a fim de agradar o rei e elevar-se acima de todos os outros servos. Ele denunciou a Aimeleque, o sumo sacerdote, como cúmplice de Davi. Não é de se admirar que Davi tenha desprezado Doeg e expressado sua repugnância com as palavras do Salmo 52. Nobe ficava perto de Gibeá. Então Saul mandou chamar Aimeleque e toda a família sacerdotal que vivia com ele, e todos ingenuamente se apresentaram diante do rei. Baseado nas palavras de Doeg, Saul realizou um julgamento ilegal, apresentando 4 acusações. Aimeleque deu pão a Davi, forneceu-lhe uma arma, consultou a Deus por ele e, portanto, participou da conspiração para matar Saul. Em momento algum, a paranoia de Saul mostrou-se mais evidente ou mais perigosa do que nesse episódio. Acontece que o coitado do sacerdote Aimeleque não sabia de nada disso. No capítulo de ontem, nós vimos que quando Davi chegou a Nobe, ele ficou assustado e questionou o que é que Davi estava fazendo ali sozinho. Mas Davi mentiu para ele. E agora Aimeleque estava em uma posição muito vulnerável. Ele ainda tentou argumentar, mas Saul foi implacável e condenou à morte ele e toda a sua família. Este foi um dos piores, se não o pior, ato na vida de Saul. Os guardas de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor, mas Saul sabia que Doeg estava pronto para praticar esse ato maligno e por isso lhe deu permissão para executar Aimeleque e toda a sua família. Foram 85 sacerdotes mortos naquele dia, e Doeg foi além das ordens de Saul. Mentiroso e homicida, ele foi até Nobe e exterminou toda a população, inclusive os animais. Com esse ato, toda a descendência do sumo sacerdote Eli foi eliminada, exceto Abiatar. Ele conseguiu fugir e foi ao encontro de Davi e lhe contou tudo o que tinha acontecido. Davi se dispôs a cuidar e proteger Abiatar. Ele tomou sobre si a culpa pelo massacre dos sacerdotes, mas também assumiu a responsabilidade de cuidar de Abiatar, o sacerdote sobrevivente, e de se certificar de que ele fosse mantido em segurança. Davi havia se tornado oficialmente um fora da lei, mas o Senhor estava com ele, e um dia ele ainda seria o maior e mais conhecido rei de Israel. E no capítulo de amanhã, nós vamos acompanhar o reencontro de Davi e Jonatas e a aliança que eles fizeram de que quando Davi se tornasse rei, Jonatas seria o seu segundo no reino. Não perca!